A paz do Senhor, amém? Estamos numa série que é Mães que Inspiram, mães que, com o poder da fé, inspiraram gerações. E hoje nós iremos falar sobre uma mãe que inspirou um filho, uma mãe que não confiou no que o decreto do mundo dizia, não confiou no decreto do que o faraó havia decretado, mas ela confiou nas promessas de Deus, amém? Antes de nós iniciarmos a palavra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1 e versículo 22. Êxodo, capítulo 1, versículo 22 em diante. E diz assim: Por isso, Faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Êxodo 2, capítulo 1, versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito, e ela escondeu por 3 meses. A primeira atitude aqui de Joquebede. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vendou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos e a margem do rio. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho, e enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou as suas criadas apanhá-lo. Ao abrir, viu que o bebê chorava. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino se aproximou, perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino, amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e amamentou. Amém? Hoje nós estamos falando então de mães que inspiram. E Joquebede foi uma mãe, a mãe de Moisés, uma mulher que não olhou para o decreto do mundo, mas acreditou nas promessas de Deus. E como a mãe é importante, nós deixamos um dia do ano para celebrar as mães, um dia do ano para honrar e lembrar o quanto importante elas são, e quão importante elas são, quão importante a mãe é para a criação de um filho, desde o ventre, aonde ela começa a gerar um bebê, desde o ventre, onde ali todo o sentimento, tudo que a mãe sente é transmitido para o bebê, desde aqueles primeiros segundos de vida, desde quando ele nasce, o peito, o leite que a mãe oferece, tudo é necessário para que o bebê venha crescer e se tornar grande e forte. Como a mãe é importante, mas não só para amamentar, mas para cuidar, zelar e ensinar o caminho que ele deve andar. Você que está me assistindo hoje aqui, você que está aqui presente, é uma mãe
você sabe a importância que é, você sabe a importância que é cuidar e zelar pelo bebê, zelar, porque nos primeiros dias, nos primeiros meses, ele não consegue caminhar, ele não consegue ser amamentado, ele não consegue se aquecer sem que a mãe faça isso. Como é importante nós lembrarmos do chamado que uma mãe tem. Quando ela está gerando o seu bebê, quando ela entende que esta gestação não é apenas algo natural, mas é sobrenatural, ela começa a entender que a gestação dela não é mais qualquer gestação, mas é um chamado de Deus, é uma vocação que Deus o fez para que ela viesse a gerar frutos. Aleluia! Talvez você está aqui hoje pensando sobre os seus filhos, aqueles que já estão crescidos e aqueles que ainda estão se formando, e talvez você esteja pensando aonde você errou, aquilo que você acertou, mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo, e tudo o que você fez, e tudo que ainda você vai fazer, se você fizer temente a Deus, pode ter certeza que haverá frutos. A palavra do Senhor vai dizer assim: ensina o pequenino o caminho em que ele deve andar, e quando ele for grande, ele não se desviará. Sabe por quê? Porque ele vai saber que existe um lar, vai saber que existe um caminho para ele retornar, existe a esperança. Pode um dia ele se afastar, pode um dia ele estar andando longe daquilo que você ensinou, longe do caminho que você ensinou a ele, mas ele vai voltar. Como é importante a mãe. Mas aqui nós estamos falando de Joquebede. E Joquebede, não se fala muito sobre ela, mas o pouco que se fala, nós podemos entender o quão poderoso foi cada decisão que ela tomou. Cada decisão que Joquebede tomou foi importante, pois daquele bebê saiu o libertador do Egito. Para que você possa entender um pouco a história de Joquebede, como que a fé dela se fundamentou, é necessário você entender que não começou em Joquebede, mas começou numa promessa feita a Abraão. Começou em uma promessa feita a Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões e que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de multidões e que todas as famílias seriam abençoadas. E é sobre esta promessa que Joquebede está agarrada. Mas sabe o que é mais lindo nessa história? É que Abraão recebeu uma promessa de ser pai de multidões, que dele sairia uma geração, mas ele casou-se com uma mulher estéril. Sara era estéril, mas pelo poder de Deus, Sara teve um filho que se chamou Isaque. E Isaque, por sua vez, casou com Rebeca, que também era estéril. Mas o Senhor abençoou, o Senhor operou, e nasceu dele Jacó. E Jacó, por sua vez, também casou com outra mulher chamada Raquel, que por sua vez também era estéril. Mas dela saiu Josué e as 12 tribos de Israel. Josué, foi para o Egito, e do Egito todo o povo hebreu estava com ele.
quando José morreu, o rei, o novo faraó, havia se esquecido de quem era José, e todo o povo hebreu tornou a ser escravo. Mas para que você possa entender o quão poderoso é isso, que as promessas de Deus se cumprem mesmo quando se parece impossível, mesmo Abraão casando com Sara, que era estéril, mesmo Isaac casando com Rebeca, que era estéril, mesmo Jacó casando com Raquel, todas essas 3 mulheres que eram estéril, mas elas estavam debaixo de uma promessa: farei de você uma grande nação. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que mesmo que os nossos projetos parecem ser impossíveis, mesmo que a nossa vida os nossos projetos parecem ser estéril, mesmo que você tente gerar, mas antes de ser gerado é abortado os projetos que você tem, não dá certo porque há um aborto espontâneo dos seus projetos. Parece ser estéril, mas eu quero te dizer que mesmo parecendo ser impossível, Deus tem promessas. Mesmo parecendo ser impossível, o Deus Jeová Rafá, que é o Deus que cura, é Ele que transforma, é Ele que provê, é Ele que sustenta. Aleluia. Talvez você que está aqui hoje me assistindo, você tem desejo de ser uma mãe. Talvez você que está aqui me assistindo hoje tenha o desejo de ser uma mãe, mas por algum motivo você ainda não conseguiu. Talvez já tenha sido até diagnosticada como estéril, mas eu quero te dizer, o que a medicina pode dizer não, mas Deus é o Deus do impossível. Para a medicina pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Basta você crer, creia, acredite, assim como estas mulheres que estavam debaixo de uma maldição hereditária, debaixo de uma maldição de esterilidade, mas o Senhor tinha uma promessa, e esta promessa se cumpriu porque eles creram. Aleluia! Não sei se você está entendendo, mas está na hora de você começar a buscar no Senhor. Não olhe mais para o que a medicina vem dizer, não olhe mais para o que as pessoas estão dizendo, pois eu quero te dizer que o Deus das promessas está aqui neste lugar, o Deus que provê, o Jeová Jiré está aqui neste lugar, o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que opera, aquele que é o grande cirurgião, Ele está aqui nessa noite e vai fazer um milagre na sua vida. Aleluia! Não sei se você está glorificando aí onde você está, mas eu quero te dizer, está na hora de você se agarrar a estas promessas. Joquebede, ela não olhou para o decreto do faraó. O decreto de faraó era que todos os meninos fossem lançados ao rio Nilo. Todos os meninos nascidos até 2 anos fossem mortos. E talvez você tenha recebido algum decreto desse sobre a sua vida. Não só digo sobre a sua vida gestacional, sobre a sua gestação, sobre os seus filhos, mas talvez sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Talvez você queira estar gerando sonhos, gerando projetos na sua vida, mas o mundo tem dizido que não, as pessoas têm dizido que não vai dar certo. Mas eu quero te dizer, não olhe para o decreto de Faraó, não olhe para o decreto deste mundo, pois maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Joquebede não olhou para o decreto de Faraó, mas ela se agarrou às promessas. Qual que era a promessa, Robert? Uma promessa que foi feita lá a Abraão.
Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz assim: e farei-te de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que você pode receber isso? Esta promessa foi feita a Abraão, mas pela fé, eu e você herdamos as promessas de Abraão. Então receba, você será abençoado, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Aleluia! Não viva pelos decretos deste mundo, mas viva pelas promessas de Deus. Há muitas promessas que ainda precisam se cumprir na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje me olhando, talvez você esteja aqui hoje pensando, relembrando as promessas que Deus já tem feito na sua vida, e algumas que ainda não se cumpriram, mas eu quero te dizer que Deus não é filho do homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, pois se ele prometeu, irá se cumprir. Aleluia! Não creia nos decretos deste mundo, mas creia nas promessas de Deus, creia nas promessas do Senhor. Ele tem promessas para você nessa noite. Será que você pode repetir isso comigo? Eu não dependo das promessas de Faraó. Eu não dependo das promessas de Faraó, mas dependo das promessas de Deus. Aleluia! Tem algo que nós costumamos dizer que é assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas o que eu sou que a Bíblia diz que eu sou? A Bíblia vai dizer que você é um filho amado de Deus. Aleluia! Será que você pode receber isso nessa noite? Então começa a dizer assim: eu sou um filho amado de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E o que você tem? As bênçãos que o Senhor já liberou sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. Você tem as promessas de Deus, e elas já estão se cumprindo. A primeira foi quando Jesus pagou um preço na cruz do Calvário. Ele disse que iria enviar, e enviou o seu filho como um cordeiro mudo, que pagou um preço na cruz do Calvário, por mim e por você. E nessa noite nós podemos dizer que somos filhos de Deus, porque Jesus pagou um preço. Então você tem as promessas, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Mas Robert, o que a Bíblia diz que eu posso? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia! Tudo tu pode naquele que te fortalece. Quem é que está contigo? É Deus, o Jeová Sabaote, o Senhor da guerra. É Ele que vai na tua frente, é Ele que vai lutando as tuas peleias, é Ele que vai lutando as tuas batalhas. Então confia nele, te entrega aos pés dele, coloque a tua esperança no Senhor. Aleluia! Eleva os meus olhos para o monte, e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! É dele que vem o socorro na hora da angústia, é dele que vem a cura, é dele que vem a restauração, é dele que vem a transformação que você precisa nessa noite. Aleluia, aleluia. Joquebede prepara um cesto.
ela gerou aquele menino e sabia que aquele menino não deveria ser abortado, que aquele sonho, que aquele projeto, mesmo que as circunstâncias estavam se mostrando contrária, não devia ser abortada. Mas ela pega um cesto, monta um cesto de junco, e eu quero que você comece a refletir comigo agora. Imagine você, uma mãe, que existe um decreto que o seu filho será morto, e você então começa a criar, a tecer um cesto de junco, e você começa a pensar assim: ou eu entrego a ele a Faraó, ou eu coloco ele nesse cesto. E quando ela começa a montar, eu começo a pensar como uma mãe estaria reagindo. Talvez ela estaria com lágrimas, talvez ela estaria com medo, talvez ela estaria apavorada. Será que Deus vai cuidar? Será que as promessas irão se cumprir? Porque eu sei que nós somos humanos, mesmo nós sabendo que há promessas, ainda assim nós ficamos temerosos, ainda assim nós ficamos com medo de talvez elas não se cumprirem, porque nós somos humanos e falhos, mas Deus não falha. Então ela prepara aquele cesto, ela coloca o menino sobre aquele cesto, tapa ele, leva até a beira do rio Nilo, e eu imagino ela se despedindo daquela criança, pois ela não sabia o que iria se acontecer, ela não sabia se os soldados encontrariam aquele menino, talvez ela não sabia se não seria alimento dos animais, ou se Deus iria sustentar, mas ela resolveu confiar em Deus, e ela colocou aquele cesto à beira do Jordão, deixou Miriam, a sua irmã, a irmã do menino, observando, vigiando, e de repente, desce a filha do Faraó, e daí você pensa: ainda bem que estava descendo alguém, ainda bem que veio descendo alguém, mas estava descendo, sabe quem? A filha de Faraó, não era qualquer pessoa. Mas o que importa isso, Robert? Importa que ela conhecia o seu pai, e ela sabia do decreto que todos os meninos hebreus deveriam morrer, mas mesmo assim, Deus prepara todo o cenário. As suas servas estavam caminhando na beira do Jordão, mas quem vê o menino é a própria filha de Faraó. Então ela manda que busquem aquele cesto, e quando chega aquele cesto, ela abre e vê o menino, e aquele momento Deus toca no coração dela, que ali existia promessas, que ali tinha um servo. Talvez ela não entendia o que estava fazendo, talvez ela não tinha compreensão do todo, mas ela sabia que era necessário cuidar daquele menino. Então Miriam se aproxima e diz: ei, você não quer que eu procure alguém? É porque há muitas hebreias aí, sem filhos, que estão amamentando, que podem dar a amamentar a este bebê. Então ela diz e manda buscar. Mas o que eu quero te dizer com isso, que mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, mesmo que não haja como você ter certeza do que irá acontecer, mas Deus está provendo. E eu quero te dizer que não há coincidências, no reino de Deus não há coincidências. Deus já tinha arquitetado tudo, tudo já estava debaixo dos planos de Deus.
aquele menino iria ser sustentado agora pelo seu próprio inimigo, pelo aquele que outrora havia ordenado que todos seriam mortos. Mas Deus está cuidando. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando dos seus planos, dos seus projetos. Basta você colocar eles à disposição. Apresente os teus planos ao Senhor. Ei, estas são mulheres que inspiram. Uma mulher que mesmo tendo que abrir mão do seu próprio filho, mas para que ele não venha morrer, ela entregou ele. Assim é o Senhor, que tem um amor ainda maior, que mesmo que uma mãe possa se esquecer, a Bíblia vai dizer, Ele não se esquece, porque Ele não se esqueceu de ti. Mas o que eu e você temos que fazer é apresentar os nossos planos ao Senhor, colocar diante dele os nossos planos, para que Ele venha com a sua mão proteger e guardar tudo aquilo que está debaixo da sua proteção. O inimigo não pode tocar. O salmista Davi vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Eu quero que você comece a entender que há planos e projetos de Deus para a sua vida, que os planos de Deus são maiores do que os seus. Então, se emerja, se atire, mergulhe na presença de Deus, se esconda na presença, habite na presença de Deus, pois a sua sombra irá te sustentar nessa noite. Aleluia. Joquebede foi a primeira a ser liberta. Como assim, Robert? Esta mãe que confiou nas promessas de Deus foi a primeira entre muitas mães que estavam perdendo seus filhos, muitas mães que olharam e confiaram na verdade do decreto de Faraó, mas Joquebede não acreditou. Ela creu nas promessas de Deus e foi a primeira a ser liberta. Como assim? Como assim? Mesmo ela sendo escrava, e escravo você sabe que não tem salário, escravo não tem direitos, mas quando a filha de Faraó encontra o menino, Deus já havia arquitetado tudo, Deus já tinha sustentado, e Ele manda então chamar uma menina, uma mulher, que é a própria mãe. Joquebede vem, e a filha de Faraó fala assim: você irá amamentar ele, e eu te darei um salário. Se escravos não têm direito, não têm salário, agora ela passa a ter salário, agora ela passa a ser a própria doula do seu próprio filho, ela passa a ser a cuidadora do seu próprio filho, e recebendo, sendo sustentada pela a filha de Faraó. Acredite nas promessas de Deus, que você vai ser liberto, mesmo que o inferno possa se levantar, mesmo que o inferno venha se levantar contra você, mesmo que o inferno venha tramar planos, mesmo que o inimigo, assim como o Salmo 119 vem dizer que o laço do passarinheiro, mesmo que o inimigo crie planos, mas Deus é muito maior, e Ele usa o plano do próprio inimigo para sustentar a sua obra. Aleluia. Ele usa os planos do inimigo para sustentar. Moisés começa a ser ensinado, começa a ser alimentado, começa a ser criado e sustentado pelo próprio Faraó, pelo próprio império que queria matá-lo. Aleluia. Existe uma história, uma mulher que tudo ela dava graças a Deus.
Tudo que ela fazia, ela dava graças a Deus, e ela tinha um patrão que era ateu, e começou a se invocar com isso, porque ela recebia um prêmio lá na empresa, e dizia, graças a Deus. Ela recebia uma homenagem, ela dizia, graças a Deus. E aquele homem começou a se invocar com isso, porque ele era o patrão, ele que estava pagando o salário dela, como ela estava dando graças a Deus. E ele arquiteta, monta um plano. E é assim que o inimigo faz, o inimigo vem e começa a montar um plano para tentar nos derrubar, montar um plano para tentar destruir e abalar a nossa fé. E ele cria um plano, manda um funcionário ir ao mercado e encher 2 carrinhos de compras e entregar na casa dela. Mas com uma condição, ele tinha que chegar lá, bater a porta dela e dizer que Satanás tem entregado a ela, a essa cesta, estes alimentos. Então ele vai, bate na porta e diz, Satanás mandou te entregar esses alimentos. E sabe, agora aquele homem está esperando, está na expectativa do que aquela mulher iria dizer, mas sabe o que ela diz? Glórias a Deus, pois até o inimigo tem que obedecer, aleluia, até o inimigo tem que obedecer, quando Deus dá uma ordem. Eu quero te dizer, na sua vida nessa noite, quando Deus dá uma ordem, até o inimigo tem que obedecer. Ei, que o inimigo venha bater em retirada da sua casa nessa noite, que toda maldição hereditária venha bater em retirada, que venha ser quebrado nessa noite toda maldição hereditária, pois há poder no nome do Senhor Jesus, há poder para quebrar as cadeias, há poder para libertar os cativos, e nessa noite você está liberto, nessa noite você é liberto de toda maldição hereditária, aleluia. Comece a declarar que tudo que você tem é do Senhor, a tua casa é do Senhor, a tua vida é do Senhor, a tua família é do Senhor, pois nada o inimigo pode tocar, nada o inimigo pode fazer, aleluia. É assim que uma mãe luta as suas guerras, é assim que uma mãe luta as suas peleias, é através do joelho no chão, é através da oração, é intercedendo pelos seus filhos. Joquebede sabia que se ela deixasse as coisas acontecerem, o seu filho seria morto, mas ela não se conformou com os decretos de Faraó, e nessa noite eu quero te dizer que você não deve se conformar com os decretos deste mundo. Ei, há poder no nome de Jesus para quebrar todas as cadeias, há poder no nome de Jesus para repreender toda a doença, toda a prisão, que talvez você tenha sido enlaçado, tenha sido preso, toda a maldição hereditária, toda a doença degenerativa, toda doença psicológica, depressão, ansiedade, cai por terra nessa noite, se você crer nas promessas de Deus, amém? Quero te convidar a ficar em pé nessa noite, quero te convidar a ativar a sua fé agora. Você que está aqui me assistindo, quero que você comece a ativar a sua fé, comece a falar com Deus agora. Traga à memória aquilo que o Senhor já te prometeu. Jeremias vai dizer assim lá em livro de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, pois as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Eu quero te dizer, traga à sua memória agora as promessas que te trazem esperança. Talvez você que está me assistindo aqui tem promessas, talvez você que está aqui tem promessas de ser um pastor, promessas de ser um ministro do Senhor, promessas de ser um grande empresário, promessas de ser uma grande empreendedora,
mas os seus sonhos têm sido abortados, os seus projetos têm sido abortados, mas nessa noite, toda a esterilidade cai por terra, todos os sonhos serão concretizados, todas as promessas irão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero poder orar com você agora, mas eu quero que você também ore, eu quero que você comece a declarar palavras de bênção sobre a sua casa. Você que é mãe, você que é pai, Deus te deu a autoridade para liberar cura, para liberar unção, para liberar poder e autoridade sobre a sua casa, para que o inimigo venha bater em retirada. Então, seja a boca de Deus nessa noite, seja a boca de Deus nessa noite, comece a glorificar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nós entregamos a Ti nessa noite, nós entregamos a Ti, aqui estão homens e mulheres temente a Ti, homens e mulheres que não se dobrarão a este mundo, homens e mulheres que não estão confiando em Faraó, que não estão confiando nos decretos deste mundo, mas estão confiando nas promessas de Deus, nas tuas promessas. Então, Senhor, começa a operar agora, toca agora, Senhor, toca agora neste pai, toca agora nesta mãe, começa, Senhor, a tocar e acender um fogo, ei, que todo, Senhor, o sentimento de mágoa, todo o sentimento de culpa, venha bater em retirada, começa, Senhor, a curar os corações nessa noite, todo ressentimento, começa, Senhor, a ser curado agora, pois há uma unção de cura, há uma unção de libertação. Comece a liberar o perdão nessa noite, libere o perdão, seja livre dessa escravidão, seja livre dessas correntes. Há poder no nome do Senhor Jesus, há poder no nome do Senhor Jesus para libertar os cativos, há poder no nome do Senhor Jesus para curar as enfermidades, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Que você seja aquilo que a Bíblia diz que você é, que você venha decretar que é um filho, uma filha amada de Deus, que você possa decretar na sua vida que você é e pode receber aquilo que a Bíblia diz que você pode, em nome de Jesus, amém, aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus nessa noite? Será que você pode glorificar o nome dEle? Pois Ele é lindo e fiel. Amém. Eu quero te convidar, eu quero lançar um desafio para você que está me assistindo agora. Que você venha comentar aqui embaixo, glória a Deus. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, e a minha vida é do Senhor, amém? Escreva aqui embaixo, a minha casa, a minha família e a minha vida é do Senhor, glórias a Deus, amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, e que domingo que vem você possa retornar aqui, contando testemunho de vitória na sua casa. Amém? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.